Estou muito bem e estou feliz por vos ver. Da nossa família global adoro muito estar aqui e sinto-me muito grata. Ela valia milhões, mas o dinheiro não a conseguiu salvar da dor. Aos 81 anos, Diana Ross admite finalmente aquilo que todos suspeitávamos, o caso chocante, com a lenda da Motown enquanto ele ainda estava casado e o filho secreto que ela escondeu durante anos, e o vício devastador que a levou à prisão. Hoje vamos revelar o que realmente aconteceu à porta fechada e por que é que Diana se manteve em silêncio. Até agora, Diana Ross nasceu a 26 de março de 1944 em Detroit, Michigan. A sua mãe chamou-a de Diane, mas devido a um erro na certidão de nascimento, o seu nome foi registrado como Diana. Apesar disso, a sua família e amigos próximos sempre a chamaram de Diane. Era a segunda de 6 filhos numa família muito unida. Viviam na zona norte de Detroit, e um dos seus vizinhos era o jovem Smokey Robinson. A vida deu uma reviravolta brusca quando Diana tinha 7 anos. A sua mãe ficou gravemente doente com tuberculose e as crianças foram viver com os avós, para o Alabama. O seu avô era pastor lá. Quando a mãe melhorou, a família regressou a Detroit. No seu 14º aniversário, a família de Diana mudou-se para o bairro social Brewster Douglas, uma zona difícil de Detroit. Começou o ensino secundário na Cass Tech, uma escola conhecida por formar futuros profissionais. A Diana não se concentrou apenas nas aulas. Ela tinha grandes sonhos. Queria ser estilista por isso. Fez todos os cursos que pôde sobre design de roupa e costura. Também trabalhou em Pulkeika part-time, tornando-se a primeira empregada de mesa negra a trabalhar como empregada de mesa na Hudson's, uma grande loja de departamentos em Detroit. Para ganhar um dinheiro extra, fazia penteados para as vizinhas. Tudo isto enquanto conciliava a carreira de modelo e as aulas de cosmetologia, que, segundo a própria, eram parcialmente financiadas por Smokey Robinson. Ainda adolescente, juntou-se a um grupo feminino chamado Primitize. Eram a versão feminina dos Primes. Um grupo masculino que incluía Paul Williams. Florence Ballard já fazia parte do grupo, e logo se juntaram a elas, Mary Wilson e Betty McGlone. O grupo começou a atuar em pequenos eventos e espetáculos de talentos. Após vencerem um concurso em Ontário, foram convidados para uma audição na Motown Records. Na altura, a Motown estava apenas a começar, e Diana pensou que esta seria a sua grande oportunidade. Ela recorreu ao seu antigo vizinho Smokey Robinson e pediu-lhe que ajudasse o grupo a conseguir uma audição adequada. Smokey concordou, mas apenas se permitissem que a Motown emprestasse o seu guitarrista Marvin Tarplin para uma futura digressão. Diana não se opôs à troca. Tarplin tocaria com Smokey durante décadas. Quando as Primettes finalmente se apresentaram à Motown, Berry Gordy passava por perto, ouviu Diana a cantar e parou imediatamente. Ele adorava a voz dela. Mas quando descobriu que as raparigas ainda estavam no liceu, disse-lhes para se formarem primeiro, mas elas não desistiram. Todos os dias ficavam no estúdio da Motown, oferecendo ajuda no que fosse necessário. Bateram palmas em gravações de outros artistas, cantaram vozes de apoio e fizeram-se úteis. Esta persistência valeu a pena. Gravaram algumas músicas, incluindo algumas em que Diana cantava como vocalista principal. Durante este período, Diana também cuidava do cabelo, do grupo Maquilhavase, e até desenhava os figurinos. Quando uma das integrantes originais, Betty McGlone, saiu, Barbara Martin juntou-se ao grupo. Depois veio a grande decisão. A Motown disse que seriam contratados, mas apenas se mudassem de nome. Florence Ballard era a única pessoa no estúdio naquele dia. Assim a tarefa coube a ela. Ela escolheu as supremas de uma lista. A Diana não gostou disso a princípio. Ela pensava que as pessoas as iriam confundir com um grupo masculino, mas o nome ficou a 15 de janeiro de 1961. A Motown contratou-as oficialmente como The Supremes. Um ano depois, Barbara Martin saiu e o grupo continuou como trio.
Em 1963, tiveram finalmente um verdadeiro sucesso com When the Love Light Starts Shining Through His Eyes. A música alcançou o 23º lugar na tabela da Billboard. Esse foi o ponto de viragem. No final do ano, Berry Gordy escolheu Diana para ser a vocalista principal do grupo. Esta decisão mudaria tudo, não só para Diana, mas para o futuro da própria Motown. Em junho de 1964, durante uma digressão com o Dick Clark's Cavalcade of Stars, Diana Ross e o seu grupo alcançaram o sucesso. A sua canção, Where Did Our Love Go, chegou ao 1º lugar, e a partir daí, tudo mudou. Entre agosto de 1964 e maio de 1967, o trio formado por Ross, Mary, Wilson e Florence Ballard emplacou 10 êxitos que chegaram ao topo das tabelas. Todas as canções também entraram nas tabelas do Reino Unido, tornando o grupo um enorme sucesso tanto em casa como no estrangeiro. Tornaram-se o maior nome da Motown na década, à medida que a fama crescia. Ross começou a roubar a cena. Respondeu a perguntas em entrevistas que eram destinadas às outras raparigas. Pediu mais dinheiro do que as outras, e até começou a chamar-se Diana, em vez de Diane, o que confundiu Wilson e Ballard, pois era assim que sempre a tinham conhecido. Nos bastidores, as coisas não corriam bem. Ballard lutava contra o excesso de peso, tinha problemas com o álcool e muitas vezes não se comportava de forma profissional. Em julho de 1967, o chefe da Motown, Berry Gordy, despediu-a. Substituiu-a por Cindy Birdsong, que tinha cantado com Patti LaBelle and the Bluebells. Nesse mesmo ano, Gordy renomeou o grupo para Diana Ross and the Supremes. Esta mudança não foi apenas uma questão de ego, foi uma questão de negócio. Com Diana como estrela principal, os promotores podiam cobrar mais pelos concertos. Gordy tinha pensado em lançar Ross como artista a solo em 1966, mas na altura o grupo ainda era demasiado bem-sucedido para se separar. Assim, Ross permaneceu até 1970. Durante este período, o grupo continuou a atuar, chegando a aparecer como freiras cantoras num episódio de Tarzan em 1968. Mas nos bastidores, mais mudanças estavam a acontecer em muitas canções gravadas. Após 1968, Ross era o único membro original das Supremes que cantava. Os vocais de apoio eram frequentemente feitos por cantores de estúdio profissionais como as Andantes, ou em alguns casos, Julia e Maxine Waters e Johnny Bristol. Mesmo assim, Wilson e Birdsong mantiveram-se ativos e gravaram algumas faixas, mas a pressão sobre Ross estava a aumentar. Segundo a sua autobiografia, Berry Gordy pressionou-a tanto que desenvolveu anorexia. Durante um concerto em Boston, desmaiou de exaustão e teve de ser levada para o hospital. Em 1968, Ross começou a libertar-se. Apareceu sozinha em especiais de TV como TCBGT on Broadway e programas apresentados por Dinah Shore e Bob Hope no verão de 1969. Gordy oficializou a saída de Ross do grupo. Ela deixaria o grupo no final do ano. Em julho desse ano, começou a gravar material a solo. Um dos passos fundamentais para o lançamento da sua carreira a solo foi apresentar os Jackson 5 ao mundo. Embora Ross não tenha sido quem os descobriu, a equipe de publicidade da Motown deu-lhe o crédito. Ela ajudou a apresentar o jovem grupo no palco e na televisão, incluindo uma aparição no Hollywood Palace. Em novembro de 1969, Ross confirmou a Billboard que estava de saída das Supremes. Curiosamente, a canção Someday We'll Be Together deveria ter sido o primeiro lançamento a solo de Ross, mas a Motown decidiu lançá-la como uma faixa das Supremes. Tornou-se o último êxito número 1 do grupo e o último êxito a alcançar o topo da tabela da Billboard em toda a década de 1960. Ross despediu-se das Supremes
a 14 de janeiro de 1970, durante um concerto ao vivo no Hotel Frontier, em Las Vegas, foi o fim de uma era e o início de outra. Em 1970, Diana Ross lançou-se numa carreira a solo. Já se tinha tornado uma estrela com as Supremes, mas agora era a altura de provar que conseguia brilhar sozinha. O seu álbum de estreia não só causou impacto, como também contou com duas canções intemporais, Reach Out and Touch Somebody's Hand e Ain't No Mountain High Enough. Esta última música chegou ao primeiro lugar. Ela seguiu-a rapidamente com Everything is Everything e Surrender em 1971. O Reino Unido também se apaixonou por ela, levando I'm Still Waiting ao topo das tabelas. Nesse mesmo ano, Ross ganhou o seu próprio especial de TV simplesmente chamado Diana, que contou com a participação dos então promissores Jackson 5. Mas algo ainda maior já estava em marcha. Ross estava a caminho do cinema. Começou a trabalhar em Lady Sings the Blues, interpretando Billie Holiday. Foi uma jogada ousada. Alguns críticos não achavam que ela conseguisse, mas quando o filme chegou aos cinemas em 1972, ela surpreendeu toda a gente. Recebeu uma nomeação ao Oscar e ganhou um Globo de Ouro pela sua atuação. O crítico de jazz Leonard Feather, que conhecia Billie pessoalmente, elogiou Ross por ter captado o espírito de Holiday. A banda sonora do filme tornou-se um sucesso por si só, chegando ao topo da Billboard 200 e vendendo 2 milhões de cópias. Nesse mesmo ano, Ross contribuiu também para um álbum infantil com a canção When We Grow Up. Em 1973, ela voltou a alcançar o primeiro lugar nos Estados Unidos com Touch Me in the Morning. A seguir, veio o álbum de duetos com Marvin Gaye, Diana and Marvin, que se tornou um sucesso mundial. Nesse ano, fez também uma digressão pelo Japão, onde fez história ao ser convidada para conhecer a Imperatriz Nagako no Palácio Imperial. Um ano depois, estava no maior palco de Hollywood, co-apresentando os Oscars como a primeira mulher afro-americana a fazê-lo. O seu filme seguinte foi Mahogany, em 1975, onde interpretou uma estilista que se torna uma modelo superestrela. Ela própria desenhou os figurinos, mas nos bastidores, as coisas estavam complicadas. Realizador original foi despedido. Berry Gordy assumiu o cargo e a tensão aumentou entre ele e Ross. Abandonou a produção antes do final das filmagens e tiveram de usar uma dupla para concluir as suas cenas. As críticas não foram simpáticas, mas o filme ainda assim deu lucro e a canção tema do You Know Where You're Going tornou-se o seu terceiro single número 1 nos Estados Unidos. Em 1976, Ross estava a surfar na onda da música disco com Love Hangover, uma canção de ritmo lento que explodiu num hino das pistas de dança. Lançou a sua digressão, An Evening with Diana Ross, que foi tão bem sucedida que lhe valeu 2 semanas de atuações na Broadway e um especial de TV nomeado para um Emmy. Apresentou homenagens dramáticas a artistas lendárias como Josephine Baker e Bessie Smith e até ganhou um prêmio Tony especial. Os seus álbuns seguintes, Baby, It's Me e Ross, não tiveram grande sucesso, mas Ross voltou a ter os olhos postos no cinema. Desta vez, era The Wiz. Uma versão reimaginada de O Feiticeiro de Oz. Ross convenceu os produtores a escalá-la para o papel de Dorothy, embora o papel pertencesse originalmente a uma atriz mais nova, Stephanie Mills. A versão dela de Dorothy tornou-se professora em vez de menina. Michael Jackson juntou-se a ela como o espantalho. O seu dueto, Ease on Down the Road, teve algum sucesso e a canção que cantaram juntos, Brand New Day, tornou-se um sucesso no estrangeiro. Mas The Wiz não correspondeu às expectativas. Custou $24 milhões a ser produzido e arrecadou apenas 21 milhões nas bilheteiras. Mesmo com os direitos de exibição na TV vendidos à CBS por mais de $10 milhões, o filme acabou por dar prejuízo. Na altura, era o musical mais caro alguma vez produzido,
e o seu fracasso prejudicou tanto a carreira cinematográfica de Ross como o impulso do cinema liderado por atores negros em Hollywood. Mesmo assim, Ross não desistiu. Em 1979, lançou The Boss, que encantou os fãs de música de dança e lhe valeu mais um êxito número 1 nas tabelas de dança. Nesse verão, assumiu o comando do The Tonight Show como apresentadora convidada e recebeu grandes nomes como George Carlin, Linda Carter e Muhammad Ali. Foi também a atração principal de um luxuoso especial de concertos da HBO filmado em Las Vegas, fazendo uma entrada dramática ao atravessar um ecrã de cinema. Mais tarde nesse ano, ela atuou durante o desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's. Depois chegou 1980. Nesse ano, Ross lançou Diana, o álbum de maior sucesso da sua carreira. Foi produzido por Nile Rodgers e Bernard Edwards da banda Chic, Upside Down. Chegou ao primeiro lugar. Em Coming Out, tornou-se um hino. Ela manteve o ritmo com a música tema do filme It's My Turn, que também se tornou um sucesso. Mas o momento mais importante ainda estava para vir juntos a Lionel Richie, para Endless Love, uma balada emocionante que chegou ao topo das tabelas e se tornou o seu sexto e último single número 1 na Billboard Hot 100. Foi o desfecho perfeito para uma década em que Diana Ross não só se manteve relevante, ela redefiniu o significado de ser uma superestrela a solo. No final de 1980, Diana Ross tomou uma decisão ousada. Estava pronta para deixar a Motown após mais de 2 décadas. Recebeu uma indemnização de $250 mil, mas não se tratava de dinheiro. A RCA Records fez uma oferta que mudou a história da música, um contrato de $20 milhões por 7 anos. Isso deu a Ross o controle total sobre a sua música. Antes de aceitar, ela perguntou a Berry Gordy se podia igualar a oferta. Ele não pôde. Assim, a 20 de maio de 1981, Diana Ross assinou o contrato discográfico mais caro até então. O seu primeiro álbum pela RCA, Why Do Fools Fall in Love, foi lançado em outubro de 1981 e vendeu mais de 1 milhão de cópias. A faixa título, juntamente com Mirror Mirror, tornou-se um sucesso. Alguns meses depois, a 6 de maio de 1982, Ross recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. De seguida surgiu Silk Electric, com o êxito Muscles, escrito e produzido por Michael Jackson. A canção alcançou o top 10 e foi nomeada para um Grammy, ajudando o álbum a conquistar o disco de ouro. O seu álbum seguinte, intitulado simplesmente Ross, tinha um toque pop rock. Apesar de incluir Pieces of Ice, um single que atingiu o top 40, não obteve grande sucesso. Em julho de 1983, ela deu um concerto gratuito no Central Park para angariar fundos para um parque infantil que teria o seu nome. A meio da atuação, começou a tocar Heavy Rain e o concerto foi interrompido. Ela prometeu voltar no dia seguinte e voltou. Mas a tempestade destruiu todas as mercadorias destinadas a angariar fundos. Críticos, incluindo o presidente da Câmara de Nova York, questionaram o custo dos 2 eventos. Em resposta, Ross entregou pessoalmente um cheque, $250 mil para cobrir os custos do parque infantil. O álbum foi finalmente concluído 3 anos depois. Em 1984, ela lançou Swept Away, que incluía All of You, um dueto com Julio Iglesias e Missing You, escrita por Lionel Richie, como homenagem a Marvin Gaye. O álbum ganhou disco de ouro. Em 1985, Eaten Alive foi produzido por Barry Gibb dos Bee Gees. O álbum incluía 2 grandes êxitos. Eaten Alive, uma colaboração com Michael Jackson e Gibb, e Chain Reaction, que atingiu o topo das tabelas no Reino Unido, Austrália, África do Sul, Israel e Irlanda. Os videoclipes ajudaram a impulsionar a sua popularidade, especialmente o de Eaten Alive, que se inspirou no filme de terror A Ilha do Dr. Moreau. Nesse mesmo ano,
Ross participou em We Are the World, o single de beneficência global, que vendeu mais de 20 milhões de cópias. Mas o seu álbum seguinte, Red Hot Rhythm and Blues de 1987, não obteve grande sucesso nos Estados Unidos, embora o especial de TV que o acompanhou tenha ganho 2 prêmios Emmy. Em 1988, o seu tempo na RCA tinha terminado. Ela começou a falar novamente com Berry Gordy. Quando descobriu que planeava vender a Motown, tentou dissuadi-lo. Vendeu a editora na mesma, mas os novos donos ofereceram a Ross a oportunidade de voltar à empresa com participação na propriedade. Aceitou. Nesse ano foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame como membro do grupo The Supremes. Gravou também o tema de Em Busca do Vale Encantado, The Land Before Time, If We Hold On Together, que atingiu o primeiro lugar no Japão. O seu álbum, de 1989, Working Overtime, não teve um bom desempenho nos Estados Unidos, embora tenha obtido melhores resultados no Japão e no Reino Unido. Os seus álbuns posteriores, The Force Behind the Power, The Force Behind the Power, de 1991, Take Me Higher, de 1995 e Every Day is a New Day, Every Day is a New Day de 1999 tiveram um sucesso comercial limitado na América. Cada um vendeu cerca de 100 mil exemplares, mas o Reino Unido recebeu-a de volta de braços abertos. Em 1991, tornou-se uma das poucas americanas a atuar no Royal Variety Performance para a rainha. O álbum, The Force Behind the Power, alcançou a platina nos Estados Unidos com o êxito When You Tell Me That You Love Me, alcançando o segundo lugar das tabelas. O álbum produziu 9 singles internacionais, incluindo One Shining Moment, em 1990. E 3 regressou à representação com o filme para televisão Out of Darkness, que lhe valeu uma nomeação para os Globos de Ouro. No ano seguinte, o álbum One Woman, The Ultimate Collection alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e conquistou 4 discos de platina. Nesse mesmo ano, durante a cerimônia de abertura do Campeonato do Mundo de Futebol de 1994, ela bateu um pênalti em direto na televisão. As traves estavam preparadas para cair quando ela marcasse, mas ela falhou. Este momento tornou-se um dos mais comentados da sua carreira. Em 1996, atuou no intervalo do Super Bowl e lançou o álbum Diana Ross, Live in Japan. Em maio desse ano, recebeu o World Music Award pela sua contribuição ao longo da vida para a indústria musical. Mais tarde nesse ano foi lançado o álbum Voice of Love, seguido do lançamento japonês de A Gift of Love, no início de 1997. Em maio atuou com as lendas da ópera Plácido Domingo e José Carreiras, em Taiwan. Ela também apresentou os Jackson 5, no Rock and Roll Hall of Fame. Em 1998, voltou a estar no centro das atenções como apresentadora do Motown 40i, em 1999. Diana Ross foi considerada a artista feminina de maior sucesso na história das tabelas musicais do Reino Unido, Madonna. Logo a superaria. Nesse mesmo ano, chocou o público dos MTV Video Music Awards ao tocar no seio exposto de Lil' Kim, em direto no palco, momento que se tornou imediatamente notícia. Terminou a década com um filme para a TV chamado Double Platinum, co-protagonizado por Brandy. O filme foi transmitido pouco antes do lançamento do seu novo álbum, Every Day is a New Day, que lhe valeu outro êxito no top 10 do Reino Unido, Not Over You Yet. Apesar dos altos e baixos nos Estados Unidos, Diana Ross continuou a ser uma força no estrangeiro, especialmente no Reino Unido, onde o seu legado como ícone da música só tem crescido. Em 1976, Diana Ross reuniu-se com Mary Wilson para assistir ao funeral de Florence Ballard, sua antiga companheira das Supremes, que tinha falecido em fevereiro desse ano. Foi um breve momento de conexão após anos de afastamento. Depois, em 1983, aconteceu outro reencontro.
Ross aceitou juntar-se a Wilson e Cindy Birdsong para o especial de TV Motown. 25, mas as coisas não correram bem. As Supremes não tiveram tempo para ensaiar, e um medley planeado foi descartado no último minuto. Em vez de seguirem o guião do programa que os instruía a recriar uma performance clássica de Ed Sullivan, Wilson e Birdsong, decidiram imitar os movimentos de Ross em palco. E quando o grupo começou a cantar Someday We'll Be Together, uma canção que Wilson não tinha interpretado originalmente, ele avançou e assumiu a voz principal. A situação ficou tensa. Mais tarde, no programa, Wilson tentou apresentar Berry Gordy, sem saber que a tarefa tinha sido atribuída a Ross. Ross interveio rapidamente, baixando gentilmente o microfone de Wilson e dizendo: "Já está resolvido antes de apresentar." Novamente, Gordy. Este momento não entrou na versão final do programa, mas mesmo assim vazou para a imprensa. A revista People chegou a noticiar que Ross teria deixado Wilson de lado para se manter em evidência. Os anos passaram e em 1999, Ross iniciou negociações com a SFX Entertainment, uma grande promotora de concertos para Uma Grande Digressão. O plano era que Ross se apresentasse a solo, mas com uma participação das Supremes. Por fim, a ideia evoluiu para uma digressão completa de reunião das Supremes. Ross concordou e, como coprodutor, convidou todas as ex-supremas ainda vivas a participar. John Terrell e Suzy Green recusaram. Linda Lawrence e Sherry Payne, que já estavam em digressão juntas como ex-membros do grupo The Supremes, mostraram-se interessadas. Ross também entrou em contato com Wilson e Birdsong. Birdsong permitiu que Wilson negociasse em nome de ambas, mas as negociações rapidamente fracassaram. Ross e a SFX ofereceram $4 milhões por 30 episódios, mas Wilson recusou. Ela queria mais participação e melhores condições. Após o prazo estipulado pela SFX expirar sem acordo, Lawrence e Payne aceitaram o projeto, apesar das tensões passadas. Lawrence e Payne disseram que trabalhar com Ross foi tranquilo. O trio atuou em conjunto no Today Show, no The Oprah Winfrey Show e no VH Divas 2000. Em junho de 2000, a digressão Return to Love começou com uma plateia cheia em Filadélfia e terminou no Madison Square Garden. A vida amorosa de Diana Ross nunca foi simples. Tudo começou com Berry Gordy, o homem que dirigia a Motown e a ajudou a tornar-se uma estrela. O seu relacionamento começou em 1965 e durou vários anos, embora tenha sido mantido em segredo durante a maior parte do tempo. Em agosto de 1971, Diana deu à luz uma filha, Rhonda, mas 2 meses após o início da gravidez casou com o executivo musical Robert Ellis Silberstein. Sabia que o bebê não era seu, mas criou Rhonda, como se fosse sua filha, na mesma. Durante 13 anos, Rhonda acreditou que Berry Gordy era apenas o tio Bibi Diana, só lhe contou a verdade, quando já era adolescente. Ainda assim, Silberstein continuou presente e teve mais 2 filhas com Diana, Tracy e Chudney. Mas em 1977 o casamento desmoronou-se e Diana voltou a ficar sozinha. A sua história com a Motown não envolveu apenas Berry Gordy. Durante a década de 1960, quando a editora estava em plena ascensão, Smokey Robinson revelou que ele e Diana também tinham tido um caso. Na altura, Smokey era casado com Claudette, uma das suas colegas de banda nos The Miracles. Ele disse que o relacionamento simplesmente aconteceu. Não foi planeado. Estavam a trabalhar juntos no estúdio, e em algum momento entre a composição da letra e as sessões noturnas as coisas descontrolaram-se. Smokey só o tornou público em 2023, quando tinha 83 anos. Mas em vez de culpa, falou com sinceridade. Disse que a experiência lhe ensinou que as pessoas podem amar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Não estava orgulhoso, mas também não estava envergonhado. Para ele fazia parte da vida. Surgiu então
Arne Næss Jr., o magnata norueguês do setor naval. Conheceram-se numa praia de Barbados em 1985. Diana estava com os filhos, ele com os dele. Ele não era fã de música, mas deram-se bem imediatamente. Um ano depois, casaram-se numa cerimônia grandiosa. Stevie Wonder atuou. Tudo parecia perfeito. Tiveram 2 filhos, Ross e Evan, e partilharam uma vida repleta de viagens, luxo e risos. Mas nos bastidores as coisas estavam a desmoronar-se. Em 1999, Diana descobriu a separação. Da mesma forma que o resto do mundo, através de uma entrevista à imprensa, Arne mencionou casualmente que se tinham separado, sem aviso prévio, sem conversa, apenas humilhação pública, e piorou. Diana descobriu logo que Arne se estava a encontrar com outra mulher, uma norueguesa chamada Camilla Astrup. Camilla estava grávida. A traição foi brutal. Diana, com os seus 50 e poucos anos, julgava ter encontrado estabilidade. Em vez disso, foi apanhada de surpresa. O divórcio foi finalizado em 2000. Arne seguiu em frente com Camilla e teve mais 2 filhos com ela. A dor foi intensa, especialmente porque refletia algo do passado de Diana, como ela tinha escondido a Robert Silberstein a verdadeira identidade do pai de Rhonda. Era como se a vida tivesse completado um ciclo. Ainda assim, Diana contou mais tarde a Oprah que Arne foi o amor da sua vida. Após o término da relação, as coisas começaram a descambar. Diana tentou manter-se firme, mas os seus amigos, mais próximos, aperceberam-se das fragilidades do seu corpo. Ela recorreu ao álcool para lidar com a situação. Em maio de 2002, internou-se na clínica de reabilitação Promises em Malibu, um local conhecido por tratar celebridades. Ela permaneceu lá durante 30 dias na esperança de recuperar discretamente, mas o mal já estava feito. Nesse verão, ela cancelou a sua digressão de concertos sem muitas explicações. Depois, a 30 de dezembro de 2002, a situação atingiu um ponto crítico. Nas primeiras horas dessa manhã, Diana foi vista a conduzir em contramão numa rua de Tucson, no Arizona. A polícia deteve-a e constatou que estava visivelmente embriagada. Foi educada, mas não conseguia andar em linha reta, tocar no nariz ou recitar o alfabeto corretamente. O seu nível de álcool no sangue era de 0,2 mais do dobro do limite legal. Foi detida por conduzir sob efeito extremo de álcool. Foi uma cena chocante. Diana Ross, a lenda da música atrás das grades. Em 2004, foi condenada a 48 horas de prisão. Tentou cumprir a pena perto da sua casa em Connecticut. Mas quando as autoridades descobriram que não estava a cumprir o tempo na totalidade, obrigaram-na a regressar ao Arizona. Aí cumpriu a sua pena na íntegra, 2 dias inteiros atrás das grades. Diana Ross já tinha experimentado fama, amor e desilusões amorosas, mas nada a preparou para o telefonema que recebeu a 13 de janeiro de 2004. O seu ex-marido, Arne Næss Jr., tinha falecido num acidente de alpinismo na África do Sul. Mesmo tendo se divorciado, 4 anos antes a notícia atingiu-a como uma onda gigante. Arne não foi apenas um capítulo na sua vida. Era o pai dos seus 2 filhos. Ross, Arne e Evan, e tinha sido seu companheiro. Durante 14 anos, tinha 66 anos, era um rico magnata norueguês do ramo da navegação e um alpinista experiente. Tinha corrido riscos toda a vida, mas desta vez a montanha não o deixou descer. Sem hesitar, Diana voou para a Noruega com os filhos para o funeral de Arne. Para alguém que sempre fora reservado em público, o que aconteceu a seguir surpreendeu toda a gente. Ela deu uma entrevista emocionante na televisão norueguesa. Os fãs nunca a tinham visto assim antes. Aberta, genuína e profundamente humana. A sua voz manteve-se calma, mas a dor nas suas palavras era impossível de ignorar. Mesmo após o divórcio, falava de Arne como alguém que ainda a amava profundamente. Ficou claro que o vínculo entre ambas não se tinha quebrado com o fim do casamento. Foi o tipo de sofrimento que não se dissipa facilmente, mas Diana Ross não deixou que a dor a definisse. Em 2025, aos 80 anos, subiu ao palco do King's Theatre em Brooklyn
e lembrou o mundo de quem era. O público vibrou quando ela se colocou sob os holofotes, não apenas pela música, mas pela sua atitude desafiadora. "Nunca me vou reformar", gritou ela, e a sala explodiu em aplausos. As palavras não eram apenas dramáticas, eram uma promessa. Poucas semanas antes do seu 81º aniversário, ela ainda cantava com a energia de uma adolescente. Ela atuava desde os 13 anos, e aquela chama ainda estava acesa. Na segunda noite, ela disse ao público: "Vão arrastar-me para fora do palco, Auchan." Concerto não foi apenas uma viagem nostálgica, foi vibrante. Misturou o repertório, incluindo êxitos das Supremes como Love Child e You Can't Hurry, Love, e emendou com os seus hinos a solo como I'm Coming Out e Theme from Mahogany Adado. Momento esqueceu-se da letra de uma música Ryuzi e fez um gesto para que a banda assumisse os solos. Isso não a desestabilizou. Pelo contrário, tornou o momento ainda melhor. Esta é a Diana Ross. Inabalável, autêntico e inesquecível.